like. Mauro, é uma baita chance pro Flamengo, né? O Flamengo passando o Palmeiras, depois conseguir se manter ali, provavelmente vai ser o time que vai brigar com ele até o final do Brasileirão, né? Tá ignorando o Botafogo, né? O Botafogo ainda é o líder do campeonato. Não, olha só. O São Paulo, ele deu um treino hoje, tá? É sério isso, torcedor. Ele deu um treino hoje, horas antes da partida contra o Red Bull Bragantino. E na atividade de hoje, que foi muito mais uma atividade de ajuste, uma atividade tática ali, ele fez alguns ajustes. A pessoa que me passou o seguinte time. Cunha no gol, Wesley, Fabrício, Davi e Léo Pereira. Maia... Salve, salve, nação! Enfim, chegou o grande dia, né? O retorno do Flamengo pelo Brasileirão, né? Chegou o grande dia, o Flamengo enfrenta nesta quinta-feira o Bragantino, né? Fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileirão. Caso o Flamengo vença o Bragantino fora de casa, uma coisa que o Flamengo já não vence o Bragantino fora de casa há muito tempo, o Flamengo dorme na vice-liderança, né? Então é um jogo importante, o Flamengo vai ter o retorno do Pedro ali, o Ayrton Lucas possivelmente vai ser poupado, Gabigol e Matheus França nem viajaram, né? Por causa de lesão. Então vai ser uma partida importante, retorno do Flamengo aí após essa data FIFA, é um jogo importante, o Flamengo vencendo, o Flamengo se consolida ali na vice-liderança e pega a vaga do Palmeiras, né? E torcer pro Botafogo não vencer o seu jogo e o Flamengo vencer, né? Palpite para esse jogo aí, palpite. Meu palpite para esse jogo é 3-1 Flamengo, né? Vai deixando o seu palpite também. O seu like também ajuda demais. E créditos a Jovem Pan Esporte, SBT Rio e a ESPN Brasil. E vambora para mais um vídeo do nosso Mengão. Saudade do nosso Mengão, nossa Celeflá. Vambora, o like. Mauro, é uma baita chance pro Flamengo, né? O Flamengo passando o Palmeiras, depois conseguir se manter ali, provavelmente vai ser o time que vai brigar com ele até o final do Brasileirão, né? Tá ignorando o Botafogo, né? O Botafogo ainda é o líder do campeonato. E tem a janela. E vai continuar na liderança nessa rodada com toda certeza, né? Porque o Palmeiras perdeu o jogo dele ontem. Mas você acha que o Botafogo é o maior rival de Flamengo e Palmeiras nessa briga pelo título? Não, mas eu não sei se o Botafogo vai aguentar o pique da remada, né? Até porque o Botafogo tem um investidor... que pode aproveitar essa janela. Pode contratar jogadores. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Isso que o Zico falou é importante também com relação ao gramado. O Botafogo tinha uma campanha péssima jogando em casa no ano passado, agora com o gramado novo está ganhando jogos. Será que é uma mera coincidência? É só porque melhorou o time, tudo? Isso também pode pesar bastante. Sintética. É isso que eu tô falando, tá bonito. Muito... eu sei, bonito, mas o adversário não gosta. Pois é, então, por enquanto, o Botafogo segue na ponta. Domingo ele vai visitar o Palmeiras, hoje joga com o Cuiabá, né? É uma oportunidade grande, o Flamengo está numa reação boa, são 10 jogos invicto, né, em todas as competições, nem todos os jogos foram bons. As últimas partidas acho que foram boas, lógico, não houve assim todas elas super bem, até porque é impossível, né, sequência muito grande. Teve agora esse período de descanso, vai ter desfalques, né, por conta de questões físicas e também data FIFA, o Pulgar deve ficar no banco, o Pedro deve jogar, o Gabigol está fora, o Matheus França, que entra em todos os jogos, também está fora, esses dois por questão de lesão. Com a ausência do Pulgar, o Cebolinha deve jogar no ataque com o Pedro, no meio campo deve ter o Thiago Maia ali, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim. O Vidal também não começa jogando, está voltando também de seleção chilena, ele e o Pulgar jogaram lá pelo Chile. E o Bragantino também tem vários desfalques também, né? Tem vários problemas também. Mas é um adversário que o Flamengo não costuma se dar bem, né? Os 3 últimos jogos, que foram já como Red Bull Bragantino, foram 2 empates, uma vitória do time paulista. E no histórico do Flamengo com o Bragantino tem 6 vitórias, 6 empates e 5 vitórias do Flamengo. Então não costuma ser fácil para o Flamengo lá. E o Cleiton não vai jogar, né? Está fora, o goleiro que joga mal contra todo mundo e joga bem contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele fecha o gol. É impressionante, né? Um fenômeno. E hoje ele não joga. Não sei até que ponto isso é bom também para o time do São Paulo. Wander, o Gabigol voltou a treinar com o grupo pela primeira vez, mas não estará na partida. Pedro vai jogar, é o Pedro, o atacante aí do Flamengo, também poderiam jogar os dois juntos, mas o Gabigol, ele não vai para o jogo, assim como o Matheus França, que também está se recuperando. Eles estão em processo de transição. É aquilo, é um Flamengo que deve ter a seguinte cavalaria. Matheus Cunha, que hoje assumiu a titularidade totalmente para a sorte do Flamengo. É Fabrício Bruno, que o Vamp diz que é zagueiro de seleção brasileira. Se ele levantar o short. Se ele parar. Pra mim, você viu a que a zaga da seleção fez aí contra o Senegal, né? Eu vi. Eu tô falando, ele é titular do Flamengo,
Para de mexer no short que você vai pra seleção. Mas tem que eu gosto parar de dele. mexer no Rápido. É que ele joga pra mim, mano. Sempre tá com o shortinho aqui, assim. O zagueiro bom desse aí, se ele esquecer o short, é Por que seleção. ele não pode levantar o short? Não, pô, vai marcar Lukaku, vai levantar o short. Você viu o Miranda, que o Lukaku foi, arrancou até o short dele. Que loucura. Fabrício Bruno é zagueiro de seleção mesmo, pô. Tô falando rápido, bom passe. Alto. Não, é verdade mesmo. A seleção tá aí com... ele joga mais do que esse... Na minha opinião, do que o Brenner e do que o outro da Roma lá. Tem quanto, Kaique? E o Banhas? Ele tá com 27 anos. E zagueiro é o quê? Zagueiro, o zagueiro auge, de 20 né? anos, né? É o o Rodrigo auge. Caio pode ir pro Cruzeiro, né? Eu tava lendo, né? Tem lá uma proposta do Cruzeiro, parece que é por produtividade, né? Acho difícil que, se for assim, que ele acabe saindo agora. Aí tem Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. É um absurdo eu falar isso do Fabrício Bruno. Pode ir pra Não, seleção? claro que não. Ou Felipe Luiz. Wesley, Thiago Maia, Vitor Hugo, ou Eric Pulgar e Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Ô, Mauro, na provável escalação, antes de eu passar pro Vander, tem vários ous. Qual que você acha que vai ser a escalação realmente? Eu acho que vai ser o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, lateral, não Felipe Luiz, acho. Não joga o Pulga, joga Thiago Maia, joga Gerson, joga Everton Ribeiro, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Olha aí, Vanderlei, essa é a cavalaria do Flamengo pro jogo de hoje em Bragança, pro Mauro César. Vai ganhar. Qualquer coisa que disser ao contrário é chute, né? Tem time para ganhar e vai ganhar. Você viu o que o Galinho falou aí do Sampaoli? Tá certo? Que ele tá fugindo até da característica dele, compreendendo que ele tem que usar o material que ele tem nas mãos lá do Flamengo. É uma inteligência feita por um técnico experiente, que a gente está falando aqui. Ele deu uma melhorada no Flamengo. Ainda não está naquela orquestra sinfônica do Scala de Milão, mas melhorou o time. É um técnico intenso, eu acho que tem muito a ver com o sangue do rubro-negro. Quer dizer, eu acho que a coisa vai se encaixando. E ele tem elenco para mexer, tem elenco para usar. Com relação ao Gabigol, já foi dito aqui no programa de passagem, mas eu só queria dizer, você pode até criticar o jogo. Hoje não foi bem, mas você não pode nunca dizer que ele foi molão no jogo. A gente falou várias vezes isso aqui. A exemplo do Yuri, quer dizer, jogador aplicado, corre o tempo todo, tenta ajudar, participa, fala com a galera. É jogador importante, sim. É muito importante. Tomara que ele volte o mais rapidamente possível para ficar à disposição. Asmar, só 30 segundinhos sobre o Botafogo, eu queria dizer. E, ó, Mauro César Pereira, você que tá bem a par dessa situação, né? Parece que o De La Cruz tá cada vez mais difícil pro Flamengo, né? Por quê? Porque por mais que o jogador e o Liverpool do Uruguai, que é o detentor dos 50% dos direitos econômicos do atleta, queiram a transferência pro Flamengo, até porque isso dá dinheiro pro Liverpool do Uruguai, o River ficou em situação confortável na Libertadores após a vitória sobre o Fluminense, na penúltima fase da rodada de grupos. Com isso, o River Plate manifestou ao Flamengo, de acordo com o que está aqui na pauta, que só admite retomar a negociação caso fique fora do mata-mata. Se isso for verdade, o River não vai ficar fora do mata-mata. Esse jogador não vai vir para o Flamengo agora. Só que se acontecer realmente isso, o River foi eliminado e... O River não é interessante, ele não tem... Ele tem um percentual que é do empresário, ele tem uma parcela menor, então ele não vai ganhar tanto dinheiro assim. E aí ele pode perder um jogador... É muito mais interessante ter o jogador e tentar ganhar a Libertadores, e ganhar a premiação, e ter a arrecadação dos jogos da Libertadores com seu estádio com 86 mil pessoas. Não faz sentido, né? Então, esse negócio só vai acontecer de fato se o River foi embora da Libertadores. Caso contrário, eu também acho que ele não tem sentido. E é possível que o Flamengo não contrate ninguém e volte a tentar esse jogador no começo do ano. O que eu acho que faz todo sentido. Para trazer um mais ou menos, é melhor esperar 6 meses e trazer o próprio De La Cruz para o ano que vem. É um jogador de 26 anos, no Santos contrata o cara para um semestre, você contrata o cara para tê-lo por algumas temporadas. Então, para trazer um outro jogador de um nível mais baixo, para dizer que trouxe um meia, sinceramente, eu acho melhor não trazer ninguém e no início do ano, na virada do ano, voltar à carga, já depois da Libertadores, e tentar essa contratação. O Alan também não deve se concretizar? Não, o Alan vai acabar fechando. Tem até reunião hoje à tarde ali, o Bertolucci já está agora... meio que autorizado pelo Atlético a fazer a negociação e tal, isso vai acabar saindo. São detalhes que eles vão acabar chegando num acordo. O próprio Felipão desmentiu ontem a história de que ele vetou a venda do jogador, falou ontem na coletiva, não vetei nada, quer ir embora vai. Ele falou, quer ir embora vai, tá aqui e joga. Agora, se sair alguém, eu vou pedir outro. Falou isso, mais ou menos.
Você colocar alguém no elenco, nada demais. Então o Alan acho que vai acabar fechando o negócio, mas o De La Cruz é muito difícil. E insisto, acho que entre trazer um jogador mais ou menos, é melhor esperar e trazer o cara no ano que vem. E aí tem que tentar segurar o Matheus França, né? Porque se não trouxer o De La Cruz e perder o Matheus França, aí dá uma boa reduzida ali nas opções ali que o São Paulo tem para aquele setor ali de meio atacante, né? Embora não seja exatamente a mesma característica, tem um peso. Porque o Matheus França é um jogador que pode ter uma proposta amanhã ou depois, né? Já teve, o Flamengo recusou. Já teve de 20 milhões de euros, o Flamengo pediu 25, né? Mas agora parece que já aceita 20, né? Pode ser que alguém chegue aí com a proposta e leve o jogador. Depende de como é que vai pagar também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, De La Cruz dificilmente fecha com o Flamengo para essa temporada. Seria um baita reforço, na minha opinião, né? A não ser que o River perca o jogo do Strongest. Não vai. O The Strongest é na Argentina, não é? Não vai. O River não vai perder pro The Strongest na Argentina. Os 4 jogam pela classificação. O Fluminense e o Sporting Cristal no Rio de Janeiro também jogando pela classificação. Ó, a gente vai estar voltando aí pra... Não, olha só. O São Paulo, ele deu um treino hoje, tá? É sério isso, torcedor. Ele deu um treino hoje, horas antes da partida contra o Red Bull Bragantino. E na atividade de hoje, que foi muito mais uma atividade de ajuste, uma atividade tática ali, ele fez alguns ajustes. A pessoa que me passou o seguinte time. Cunha no gol, Wesley, Fabrício, Davi e Léo Pereira. Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Cebola e Pedro. Então esse aí é o time do Flamengo. Eu li literalmente como uma pessoa falou, né? Mas eu agora vou falar. Vamos lá pra vocês. Deu pra entender. Deu pra entender? Deu pra é entender. porque eu li de forma literal. Vamos lá. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. 3 zagueiros. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não, peraí, não. Everton, Cebolinha e Pedro. Na verdade, o Léo Pereira Isso faz aí, a o função Léo Pereira de lateral esquerdo, como fez contra o Grêmio. Então, assim, nenhuma grande novidade. A novidade é o Pedro, na verdade, né, que atuou pela Seleção Brasileira na terça-feira. O Ayrton Lucas também atuou, mas jogou muito mais que o Pedro, tanto é que jogou 90 minutos no primeiro jogo da Seleção. E o segundo Fica aí jogo? como Destaque do primeiro e no segundo. no primeiro destaque positivo e no segundo destaque negativo. Eu tenho que ser sincero. Tá certo, mas, de fato, assim, tá muito cansado, óbvio. E tem também o Pulgar, que chegou hoje, né? Se apresentou hoje lá. Na verdade, ontem à noite, Pulgar, Varela e o Vidal. Mas o Pulgar é o único titular desses 3 aí, mas também jogou muitos minutos com a seleção chilena e também fica como opção no banco de reserva. Tem um tempo do Brasil, o Pedrosa, que começou o futebol a ficar mais... a exigência física maior do que qualquer outra coisa, isso a gente pode botar uns 15 anos pra cá, e é uma mudança muito grande, até tática de uns 8 anos pra cá, mas física 15 anos pra cá, e aí chegou um momento que o futebol ele é 90% físico e 10% talvez de um talento in natura, uma coisa de inspiração e tudo mais. E aí, Lucas Pedrosa, no decorrer desses anos, os clubes, os treinadores foram tentando descobrir recursos para driblar o futebol, o calendário brasileiro. O ano passado a gente viu o Dorival fazer uma coisa muito incomum no Brasil. Escolher um time para jogo de Copa, escolher um time para o Campeonato Brasileiro. E isso não é comum. Inclusive, a gente tentou vasculhar no nosso cérebro que time que já fez isso. A gente não lembrou, né? Isso não é comum. A gente está vendo hoje um Luiz Castro em que a cada jogo muda a sua escalação para uma escolha dele. Uma escolha tática, pensando sempre no adversário. E aí ele acaba girando as peças e há um alívio físico. E a gente vê time como o Fluminense sofrendo fisicamente, e aí acaba sendo clinicamente também, por não ter um elenco e ter um calendário desumano e estar sempre com as mesmas peças. Talvez o Sampaoli também está dando uma giradinha, você já percebeu? Não é sempre o mesmo time do Flamengo, né, Pedrosa? Eu acho que ele olha para o adversário, entendendo as características do adversário, mas o Flamengo, esse elenco que a gente tem hoje, que é muito parecido com o do ano passado, mas com esse problema de lesões, de desgaste físico, de troca de metodologia física, que é completamente crucial no que o Sampaoli está fazendo, ele não consegue fazer o que o Dorival fazia no ano passado. Por quê? Não é à toa que o Flamengo chegou no final da temporada e a torcida começou a reclamar da parte física. Conquistou os objetivos que ficam na história, mas mesmo assim teve que jogar com um time B, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Abriu mão de uma competição, até pelo início ruim também, e mesmo assim conseguiu ficar lá em cima. Quem consegue fazer isso no Brasil? Só o Flamengo. Só o Flamengo, porque tem um elenco de 30 milhões de reais de folha salarial. Agora, o próprio Palmeiras, que é um baita de um time, um baita de um elenco, o Abel Ferreira
no direito dele, que eu discordo totalmente, porque é uma régua que ele só puxa pro time dele quando tem que reclamar, ele estava reclamando do Rafael Veiga, do Rony, que são jogadores que obviamente fazem muita diferença, mas ele não consegue, o time dele cai de rendimento, o que não era o caso do Flamengo no ano passado, por quê? Priorizou Copas. Agora, aqui no futebol brasileiro, para você fazer esse tipo de coisa e conseguir aguentar o calendário, só se você tiver um elenco. E o que eu falo sobre o elenco do Botafogo é sempre a mesma coisa aqui. Pode não ser o melhor elenco em relação a nível técnico, só que você tem um time equilibrado, bem montado, que você consegue fazer essa troca de peças. Vamos lá, Pedro, fala do rubro-negro pra gente. Tudo bom, Bruno? Um bom dia pra você, bom dia também pra Mari, enfim, pra outra Mari também, a Mari Pereira, e também o Breila que tá por aí. Um abraço a todos. Rio de Janeiro tem sempre agenda cultural, isso pode ficar tranquilo. Mas quem tem agenda também é o Flamengo, né? O Flamengo volta a ter uma agenda de calendários e, foi beneficiado aí nessa rodada pelos resultados de ontem, né? O Palmeiras acabou derrotado, houve empate entre Fluminense e Atlético Mineiro, mas falta o Flamengo, claro, fazer a sua parte, tentar encostar ali, quem sabe, no líder Botafogo, que joga hoje também, ou pelo menos roubar essa segunda liderança pelo número de vitórias, empatando em pontos com o Palmeiras. Para essa partida contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo não vai ter o Gabigol, né? O Gabigol já está poupado para esse jogo contra o Santos, tem essa indefinição de local, portões fechados, etc., mas é fora de casa essa partida contra o Santos no domingo. O Gabigol com aquela lesão no quadríceps esquerdo, fica fora, guardado mais um pouquinho. Ontem ele até postou mais um pouco para 200%, então tinha a expectativa dele até entrar em campo contra o Bragantino, mas preferiram guardar um pouco mais. Aquela questão sempre que eu falava desde o ano passado, os potinhos do Dorival que estão atacando novamente no Flamengo, Bruno. Aí o Flamengo muito provavelmente vai entrar em campo com o Pedro. Tinha avaliação, como é que os jogadores voltaram das viagens e tudo mais, mas vai bater muito na questão da minutagem, os convocados, né? O Pulgar e também o Ayrton Lucas foram os dois que jogaram muito mais pelas suas seleções do que o Vidal também. O Vidal jogou 2 partidas completas, mas o Vidal não é considerado titular do Flamengo. Mas o Pulgar e o Ayrton Lucas, falando de titulares, foram os que mais jogaram, né? Então eles não devem começar essa partida. Tendência, pelo menos, é essa de não começar com os dois. E aí o Flamengo deve ter ali talvez um trio de zagueiros, quem sabe o Felipe Luiz com a possibilidade também. Mais à frente você tem o Vitor Hugo, quem sabe o Everton Ribeiro no lugar do Pulgar. E aí o Pedro sim, que jogou, mas não jogou tanto assim pela seleção no comando de ataque, principalmente com essa ausência do Gabigol. É essa a ideia do Flamengo para o jogo de hoje. Como eu disse, um jogo muito importante. E aí, só para fechar mesmo, arredondar a questão de sempre, a gente sempre fala da novela, tem Alan, tem De La Cruz e tudo mais. Flamengo sempre com a paciência, acredita que vai chegar lá, estica a corda ao máximo possível. O Alan, as conversas e tudo mais, são negociações difíceis mesmo, mas o Flamengo acredita que vai chegar lá. O River, como sempre, está batendo muito o pé pela questão do De La Cruz. O Flamengo acha que pode ficar um pouquinho mais difícil, mas também tem possibilidade de chegar lá. É esse o pacote do Flamengo para essa quinta-feira, Bruno. Valeu, Pedro. A gente então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo enfrenta hoje o Bragantino fora de casa. O que a gente espera desse Flamengo, né? Óbvio, o Flamengo vai ter alguns desfalques por causa de questão de jogo, seleção, servir a sua seleção. Gabigol e Matheus França lesionado. O Ayrton Lucas deve ficar no banco aí. Pulgar também deve ficar no banco. Vidal, acho que não é titular desse time aí. Então é aquilo, o que a gente espera, o que os reservas, que praticamente não, vamos dizer que praticamente não é da mesma qualidade técnica ali, mas consegue chegar perto, consiga desempenhar um bom futebol, e esse Flamengo consiga desempenhar um bom futebol, né? Ficaram 10 dias, de 10 a 12 dias parados aí treinando, desempenha um bom futebol e o Flamengo consiga a vitória. Caso o Flamengo vença, o Flamengo vai para a vice-liderança, né? E torcer para o Botafogo tropeçar também, né? E no domingo tem Palmeiras e Botafogo, né? Então, caso o Botafogo não ganhe e o Flamengo ganhe, ou o Botafogo até empatar o jogo, o Flamengo fica a 3 pontos da liderança. E no domingo tem jogo entre Palmeiras e Botafogo, né? E o Flamengo, possivelmente, se ganhar o jogo de quinta e o jogo de domingo e tiver um empate no jogo de Botafogo entre Palmeiras e Botafogo, o Flamengo pode assumir liderança na próxima rodada, né? Mas aquilo é uma coisa que a gente tem que pensar no jogo de hoje e a vitória, né? 3-1 Flamengo, meu palpite. Eles também comentam, o Mauro César Pereira comentaram sobre o Alan e o De La Cruz. O Alan
vai, não vai, mas uma hora vai, né? Que o Mauro César chegou a comentar, óbvio. Tem a expectativa ali que deve desenrolar a situação e acabar liberando o Alan. E o próprio Filipão disse que não barrou a saída de ninguém, né? O próprio Filipão falou, de acordo com o Mauro César aí. E o De La Cruz, sinceramente, depois que o River, ele encaminhou, vamos dizer assim, né, a classificação ou ganhou uma sobrevida na Libertadores, dificilmente o River Plate libera, a não sei se for eliminado, eu acho difícil, né? O River Plate jogando em casa contra o The Strong na última rodada, é só ganhar o jogo que está classificado, acho que dificilmente o River Plate perde essa vaga na próxima fase da Libertadores. Mas se perder, a gente fica feliz, né? Mas é isso aí, tamo junto, deixa seu like, tamo junto, valeu! E o palpite também, né? 3-1 Flamengo, é isso aí, valeu!